para nela estar meu nome para sempre. É isso que nós celebramos hoje, nesse 29 de junho, o aniversário de dedicação desta igreja. O louvor a Deus nos templos deve se prolongar na vida cotidiana. Glorificar a Deus pelo nosso viver, pela nossa solidariedade com os pobres e sofredores, num mundo tão necessitado de amor fraterno. A primeira leitura, um trecho da profecia de Ezequiel, usa uma linguagem figurada para falar da igreja, templo vivo. Com imagens significativas, Ezequiel fala de um templo em cujo centro havia uma nascente de água que enchia o espaço sagrado, a ponto de transbordar pelas portas. Assim, de cada porta do templo brotava a água com braços de rios que desaguam no mar, tornando suas águas saudáveis. Por onde esses rios passavam, iam gerando vida. Às margens do rio cresciam árvores frutíferas, sempre verdes, e frutos o ano todo. Animais que matavam a sede, peixes em grande quantidade, águas potáveis que traziam saúde. Enfim, havia vida onde o rio chegava. Tudo isso porque as águas que banhavam esses lugares brotavam do santuário. Podemos dizer que o profeta usa essa linguagem simbólica para falar de como deve ser a nossa igreja, de ontem e de hoje. Na igreja encontramos a fonte de água viva que jorra para o mundo. Cada membro da igreja deve ser como o braço de um rio, abastecidos da água viva, Jesus, da Eucaristia e sua palavra. Devemos sair daqui transbordando da presença dele e, por onde passarmos, revelar para os nossos semelhantes essa presença divina, gerando vida como os rios da profecia de Ezequiel. Um dos grandes compromissos da igreja, sobretudo a partir desta pandemia, podemos dizer pós-pandemia, é esse compromisso com a vida, em todas as suas fases, em todas as suas expressões. É preciso cuidar da vida. Cada pastoral, cada estrutura, cada organização da igreja, cada membro deve ter isso como estilo de vida, como prioridade, o cuidado com a vida, como foi o tema, como nos mostrou muito bem o tema da campanha da fraternidade deste ano: vida, dom e compromisso. A vida que cada vez mais vai sendo banalizada, a vida que não tem valor. Haja visto agora, com essa pandemia, escancarou de vez o pouco caso para com a vida, a banalização da vida humana. Escancarou de vez a questão da desigualdade social, o descaso para com a saúde pública, com a educação, a falta de políticas públicas de moradia, de saneamento básico. Eu acredito que se nosso país não fosse tão desigual, se tivéssemos políticas públicas realmente de saneamento básico, de
saúde, de moradia, o número de mortos poderia ser bem inferior ao que está. Estamos chegando a quase 60 mil, poderia ser coisa aí, não sei, vou chutar, mas não seria esse número elevado que está. Não teríamos tantos infectados. Por isso eu acredito também que do compromisso com a vida que a igreja deve assumir, que nós devemos assumir, é a luta por políticas públicas, cobrança por políticas públicas, pressionar para que realmente essas políticas públicas sejam assumidas, sejam colocadas em prática, que melhorem as condições de vida digna do povo, melhorem as condições de vida do povo, sobretudo o povo da periferia. Então isso é muito importante. O Papa fala da presença da igreja nas periferias existenciais, esse compromisso com a vida. O governo liberou já ao menos 398 bilhões contra o Covid. E aqui nós vamos ver o descaso para com a vida, como que a vida não é prioridade. Do total, 342 bilhões, 86%, foram para salvar a atividade econômica, que ainda assim sucumbe. Então quer dizer, 14% para a saúde. Por isso nós temos esse quadro aí de quase 60 mil mortos, mais de 1.200.000 infectados. Está faltando praticamente o básico, tudo na rede pública de saúde para atender os doentes. Quantos que estão morrendo nas filas esperando uma vaga da UTI? Quer dizer, não existe nenhuma infraestrutura, porque é a economia que é mais importante. Mas isso porque o governo quer. Primeiro porque ele não está interessado na vida do povo, porque ele já começou logo no início, banalizando a Covid-19, dizendo que é uma gripezinha, dizendo que era histeria, brigando o tempo todo com os governadores e prefeitos. Faltou da parte dele, para se unir aos governadores e prefeitos, um trabalho mais integrado, mais conjugado, um planejamento. E por isso nós estamos com este quadro. Ele está preocupado com o seu projeto de poder, com a sua reeleição, porque se a economia vai mal, então ele não será reeleito. Então é por isso. E depois é claro que no modelo capitalista, a vida dos pobres não conta. Os pobres não têm que viver no modelo capitalista. Quem tem que ganhar dinheiro são os ricos. Vocês já viram a bolsa de valores cair? Quando sai uma estatística de que aumentou a desigualdade social, de que aumentou a miséria, de que aumentou o sofrimento dos pobres? Não. A bolsa de valores cai, o dólar sobe, quando o mercado não está satisfeito com a política econômica, quando a política econômica não está satisfazendo aos interesses do mercado, aos interesses do capitalismo selvagem e desumano. Então, para esse modelo capitalista, não há interesse em salvar vidas, não há interesse em salvar o meio ambiente, a natureza. Talvez já é um grande compromisso da igreja com a vida, salvar vidas, dentro de toda uma ecologia integral, como nos fala o Papa Francisco. É o cuidado com a economia, que tenhamos uma economia humana, uma economia solidária, uma economia que não exclui, mas que inclui. Então, uma nova economia, uma economia solidária. Cuidado realmente com toda a vida humana, com toda a natureza, com o meio ambiente. Por onde passava esse rio gerava vida. Eis aí a missão da comunidade cristã. Por isso São Paulo vai dizer na segunda leitura que nós somos o santuário de Deus, cada pessoa humana. E olha que São Paulo vai dizer: quem destruir esse santuário será destruído por Deus. Todos esses
que não estão assumindo responsabilidade com essa Covid-19, nossos governantes, eles vão prestar contas a Deus do descaso para com a vida humana, sobretudo para com a vida dos pobres. Deus vai cobrar deles. Então, esse templo de pedra, portanto, nos remete ao templo humano, à vida humana, ao verdadeiro santuário de Deus, que são as pessoas humanas. Então é preciso esse cuidado com a vida, é preciso ter cada vez mais essa consciência que o verdadeiro templo de Deus, o verdadeiro santuário de Deus é o ser humano. A credibilidade da igreja não está nos templos bonitos, embora seja necessário cuidado com o templo material. Não está nas suas estruturas, na sua organização pastoral, embora seja necessário. Mas a credibilidade da igreja está no serviço à vida, no seu profetismo em favor da vida, no cuidado com a vida dos pobres, dos marginalizados, dos sofredores. Ali está a credibilidade da igreja. A Organização Mundial da Saúde, um artigo de hoje, diz assim: há como parar o vírus. O governo precisa assumir sua responsabilidade e a comunidade precisa fazer seu papel. Se não houver união nacional, o pior está ainda por vir. E ele criticou governos e lideranças que têm politizado a pandemia e insistiu que o vírus pode ser barrado mesmo sem a vacina. Para isso, porém, governos precisam investir em testes, isolamento e rastreamento de casos. Então veja aí toda essa responsabilidade, e a gente vê que até mesmo os governos estaduais e municipais, nós estamos vendo que estão esfriando. E nós então, como população, como membros da sociedade, nós como cristãos, como igreja, temos que dar nosso exemplo, temos que dar nosso testemunho, mas também cobrar, temos que pressionar, temos que pressionar para que o governo coloque a vida em primeiro lugar, a economia, com questão de 2, 3 anos, que seja até 5, sei lá, a gente pode recuperar. E as vidas humanas? Vidas humanas não se recuperam. Por isso hoje, celebrando a festa da dedicação desta igreja, este templo de pedra, nós somos chamados a nos remeter aos verdadeiros templos de Deus, que são as pessoas humanas, que precisam de cuidados. Então, assumamos este compromisso com a vida, sejamos promotores e defensores de mais vida e esperança para todas as pessoas. E louvado seja Deus por termos este espaço para a comunidade se reunir, celebrar a sua fé, celebrar o mistério pascal de Cristo, e daqui então a comunidade deve sair para gerar vida nas pessoas. Uma coisa que nós temos sempre que nos perguntar como lideranças pastorais é: a nossa comunidade, o nosso trabalho pastoral está atingindo as pessoas? As pessoas sentem a presença da nossa pastoral? As pessoas do bairro sentem a presença da comunidade? Sente que a comunidade é uma presença libertadora, é uma presença acolhedora, misericordiosa e profética? O povo sente que aqui realmente tem uma comunidade, não apenas um templo, mas comunidade de pedras vivas, comprometidas com a vida, com o Evangelho.
Uma das noites do Tríduo nós refletimos isso. Uma igreja presente na realidade do povo. Se nós queremos realmente ser santuário de Deus, templo vivo, pedras vivas, nós temos que pensar nisso. Então, aqui celebrando a festa da dedicação deste templo, renovemos nosso compromisso missionário com a vida, nosso compromisso de onde nós estivermos, por onde passarmos, possamos gerar vida e vida em abundância.